Bom dia a todos. Vou só dar um breve resumo aqui do currículo do professor Maciel, né, que é professor na Universidade Federal de Santa Catarina, engenheiro agrônomo pela Universidade Federal de Santa Catarina também, mestre em fitopatologia pela Universidade Federal de Viçosa, doutor em ciências agrárias pela Universidade da Alemanha, fez pós-doutorado na Embrapa Meio Ambiente em Jaguariúna, São Paulo. Foi professor visitante na Universidade de Kentucky, dos Estados Unidos. Desde 2002 é professor na Universidade Federal de Santa Catarina, onde leciona a disciplina de fitopatologia para o curso de agronomia. Além disso, orienta trabalhos no programa de pós-graduação em recursos genéticos vegetais. Atua principalmente no controle alternativo de doenças de plantas, micologia, resistência a fungos patogênicos e doenças da macieira, e é editor associado do Jornal de Plant Disease e Protection e consultor de vários periódicos e sociedades científicas na área de fitopatologia. Bom, Maciel, né, gente, vai falar sobre um tema que nos preocupa bastante, que é a mancha foliar de glomerela, que todo mundo sabe que nos últimos anos a incidência nos pomares tem aumentado bastante, né? E ele vai tentar explicar, né, o porquê, né, desse aumento de incidência e o que isso tem acarretado para nós, né? Então, passo a palavra para o professor Marcos. Sintomas aí, ó, não mudaram, há mais de 100 anos são os mesmos. Vocês têm aí como são caracterizados por essas lesões deprimidas, que em condições favoráveis produz essa esporulação aí, aqui sobre esse local, de coloração rosa, por exemplo. Esses são os conídeos, os esporos de origem assexual, clones, um do outro, certo? E para reconhecer se é podridão amarga, basta então você, além de observar como esse sintoma é exteriorizado, se você corta o fruto, geralmente ele tem esse formato de cônico aqui, certo? Você tem um formato cônico, como foi mostrado naquela figura lá de 1900. Aqui outros belos sintomas para as fitopatologias, horror para as pessoas dos pomares, mas você tem novamente sintoma aqui. E uma doença que hoje eu quero abordar mais aqui é a mancha foliar de glomerela, que foi observada, na realidade, pela primeira vez no final da década de 1960, justamente naquela região, nos Estados Unidos, onde já havia uma maior intensidade de de podridão amarga. Também é causada por diferentes espécies de coletótrico. E, como vocês sabem, os indivíduos suscetíveis aí são as plantas descendentes de Golden Delicious, como a gala. É uma doença que ocorre principalmente no verão, porque é um momento onde coincide aí a maior intensidade de chuvas com temperaturas elevadas. E ainda é considerada uma doença emergente em termos mundiais, porque está aparecendo em outros países. Ontem eu falei com o Dr. Marcelo, ainda não está na Europa, claro, mas tem ocorrido, eu vou mostrar no mapa para vocês, que tem aumentado aí as ocorrências. Os sintomas, a maioria de vocês já conhece, é caracterizado por aquela necrose, antes da necrose uma coloração arroxeada, manchas arroxeadas, que ocorrem após 2 dias da infecção e evoluem para manchas necróticas. Essas manchas necróticas, quando atingem uma determinada porcentagem, provocam geralmente o amarelecimento da folha e, na sequência, pode ocorrer uma desfolha bastante intensa das plantas, que vocês têm aqui ao lado, vem aqui ao lado nessas plantas. E isso causa tanto problemas no ano, como também na safra seguinte. Talvez vocês consigam ver aí nesse fruto. Existe também, nos frutos é possível ver um sintoma, são manchas menores, são manchas pequenas, de 1 a 2 milímetros de diâmetro, e que geralmente não evoluem para podridão amarga.
É um fato bastante interessante. Então, você tem esse sintoma também no fruto. Fácil de reconhecer, inclusive, quando se compra um fruto no mercado, você consegue isolar facilmente, sabendo que, como é a descrição do sintoma, você consegue isolar o fungo a partir dessas lesões. Bom, no campo, o que a gente observa aí de estruturas desse fungo? Vocês têm aqui, podem ver nessa foto, os sintomas aqui em cima, essas manchas necróticas, alguns frutos com as manchas nos frutos, e o fungo ele produz acérvulos, que são as estruturas responsáveis por produzir os esporos assexuais, então são todos clones, e são formados, né, esses esporos quando as condições são favoráveis. Então você tem chuva, temperaturas mais elevadas, produz os acérvulos, os conídeos, os esporos assexuais. Mas esse fungo também produz peritécios. Peritécio, o que é um peritécio? É uma estrutura que produz o esporo de origem sexual. E qual que é a implicação disso? Toda vez que você tem um fungo, um micro-organismo que possa se reproduzir sexualmente, ocorre a geração de variabilidade genética. E a implicação disso está numa maior dificuldade de controle, seja ele por resistência genética ou por controle químico, porque você pode ter daí a criação de indivíduos resistentes e, posteriormente, a seleção deles a nível de campo. Se não bastasse nós termos essas duas formas de reprodução do fungo, recentemente nós encontramos também, estamos estudando essa outra possibilidade, uma outra forma de geração de variabilidade. Eu não vou entrar em detalhes, isso é um pouco mais complexo, que é a possibilidade de termos a parassexualidade nesse fungo. O que significa? Você pode ter aqui, dois esporos originados assexuadamente que conseguem fazer troca de material genético. Vocês veem isso aqui, esse vermelho que tem aqui, é material nuclear, que é transferido de um conídeo, de um esporo assexual para outro. Se completa, se continua, ainda estamos aí para desvendar se é possível para a sexualidade, mas tem aí fortes indícios. Qual a implicação disso? Geração de variabilidade novamente. Geração de variabilidade tende a dificultar aí controle químico, controle genético no futuro. É algo que se deve ficar atento. Okay. Bom, algumas coisas para desmistificar que existem ainda. Onde que a doença foi observada primeiro? Eu estou vendo que a doutora Rosa está aí, já observei aí. A doutora Rosa conhece essa história. Mas, a verdade, existiu um pesquisador nos Estados Unidos, no estado da Geórgia, que lá no final da década de 1960, ele descreveu uma doença na macieira provocada por glomerela cingulata, fase sexual de coletótrico. Descreveu perfeitamente no artigo os sintomas, o fungo, e batizou aquela doença como essa mancha necrótica foliar, necrotic leaf blotch. Ficou esquecido porque naquele momento a doença não era tão importante. Ela corria em gold deletions, ela só passou a ser mais importante quando os pomares foram substituídos por gala, na década de 1990. E o que ocorre? Daí, em 1998, ocorreu foi publicada aí uma comunicação dizendo que aquele termo, aquele nome não era adequado para a doença, necrotic leaf blotch. Então, era para mudar, o nome não era adequado porque poderia ser confundido com uma desordem fisiológica que ocorria. Seguiram mais alguns anos, em 1990, mais um ano, 1999, publicaram nos Estados Unidos o primeiro relato de Glomerella lip spot.
Só que, na verdade, a doença já estava ocorrendo naquele país há 30 anos. Essa é uma grande diferença. E com isso, por causa disso aqui, muitas pessoas começaram a pensar que a doença ocorreu aqui primeiro, que era uma doença brasileira, que era uma doença, vieram com muitos termos, assim, uma doença, eu escutei já, é uma doença tipicamente brasileira. Não, essa doença já ocorreu nos Estados Unidos antes. Como ela chegou aqui, é um outro fato que deveria ser desvendado aí. Se foi por importação de material para melhoramento, ou sei lá, alguma outra possibilidade. Bom, deixa eu continuar aqui. Então, daí, isso aqui com base na literatura, basicamente a doença surgiu aqui nos Estados Unidos, foi relatada em 1971 por Taylor, no Brasil em 88 por Leite, no estado do Paraná, e começou essa doença a ir para regiões mais frias. 2012, aqui vocês têm relato no estado de Nova York, Ontário, no Canadá, e coincidentemente também na China. E bem mais tarde, em 2016, aqui no Uruguai. Então a doença está conseguindo se instalar em lugares mais frios. Aqui em Santa Catarina, nós conhecemos que a região de Fraiburgo é uma região mais afetada por essa doença, São Joaquim não tanto. A doença consegue ocorrer em Ontário, no Canadá. Outro fato é, qual é a relação, então, hoje da podridão amarga com a mancha de glomerela? Nós fizemos aí, então, um trabalho, fizemos a identificação de quais seriam as espécies, se eram as mesmas espécies que provocavam essa doença, fizemos por meios de caracterização morfológica e por identificação molecular. A caracterização morfológica hoje é muito difícil, impossível praticamente, você conseguir chegar a uma espécie de coletótrico fazendo só caracterização morfológica. Tá? Então, hoje é necessário usar métodos moleculares baseados aí, então, no DNA com primers específicos e fazer uma análise filogenética multilocus. Aqui tem alguns primers que eu não vou entrar em detalhes. Então, num trabalho, nós fizemos uma caracterização dessas espécies, tanto de podridão amarga quanto de mancha foliar de glomerela, no Uruguai e no Brasil, uma cooperação que nós tivemos com aquele país há alguns anos. Fizemos coletas aí, então, aqui nas regiões produtoras de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e os nossos colegas lá no Uruguai. Montamos uma coleção de isolados, fizemos, então, a identificação molecular, como se faz isso? Extrai o DNA, faz PCR, amplificação do DNA, e o sequenciamento de algumas regiões aí do genoma. E o que encontramos? Num primeiro momento, porque depois nós seguimos incluindo mais isolados. Houve uma mudança taxonômica aí desse gênero. Então, hoje, dentro de complexos, o que se chama de complexo, nós temos as espécies. A espécie mais frequente nesse primeiro estudo foi coletótrico fructícola. Esse aí é o agente aí agente causal principal, aí eu vou falar para vocês, da mancha foliar de glomerela. Aqui no Brasil, encontramos também coletótrico teobromícola, mas lá no Uruguai, não aqui. E dentro do complexo coletótrico acutato, coletótrico ninfe, no Brasil, e coletótrico melones no Uruguai. E um fato interessante, a nível mundial, que foi a primeira vez que foi descrito isso, foi coletótrico karst, como agente causal da mancha foliar de glomerela. Tá? É um coletótrico que é muito adaptado a plantas tropicais. Isso aqui é só um dendrograma mostrando qual que é a semelhança entre essas espécies. Bom,
Fizemos também a caracterização cultural. Eu vou mostrar algumas dificuldades que existem aí para vocês entenderem. Então, Oi, som teste 1, 2. Chegou? Beleza? Crescimento em diferentes temperaturas, formação do peritécio, alguns formam em meio de cultura, outros não, depende também se é homotálico, heterotálico, setores, sensibilidade ao benomil, mas não como, visando controle, porque o benomil pode ser utilizado para separar complexos. Eu vou mostrar num gráfico a seguir. Aqui alguns aspectos das colônias do fungo. Vocês têm essas as colônias bastante frequentes aqui no grupo 1 de coletótrico frutícola, mas é possível encontrar de outras cores. Então, por cor de colônia, é impossível saber qual que é a espécie de coletótrico que está ocorrendo ali. Com certeza. Na sensibilidade ao benomil é algo muito interessante, que se você coloca o benomil no meio de cultura e deixa o fungo crescer naquele meio, as espécies do complexo coletótrico com acutatum, elas são insensíveis. Então, nós temos aqui esses grupos, que são 5 de coletótrico ninfe, e um que é de coletótrico karst, que é do complexo boninense. Fizemos também a caracterização dos conídeos, dos esporos sexuais, dessas estruturas de penetração chamadas apressórios. E você, nessa tabela, não vou entrar em detalhes, mas em resumo, o que diz essa tabela? Você dificilmente vai saber a diferença observando essas características microscópicas. Somente uma característica não te diz qual que é a espécie. É necessário fazer uma análise com várias variáveis para se chegar aí à conclusão de qual que é o complexo. Pegamos todos esses isolados, fizemos testes de patogenicidade para saber se eles causavam podridão ou mancha. Inoculamos, então, frutos e folhas aí com o fungo. Aqui tem alguns sintomas em frutos. Então, era feito por gotejamento, com ferimento ou sem ferimento. E encontramos alguns resultados bastante interessantes. Aqui do lado direito estão os isolados do Uruguai. E do nosso lado esquerdo, isolados do Brasil. No Uruguai, todos os isolados eram provenientes de frutos, porque naquele momento a doença ainda não estava no Uruguai, causando mancha foliar de glomerela. No Uruguai, os isolados provenientes do Uruguai, eles conseguem provocar a podridão amarga com ou sem ferimento. São as barras vermelhas que vocês têm aqui. Já no Brasil, a maioria dos isolados só provoca podridão amarga com ferimento, com exceção de alguns isolados. Eu coloquei um aí que é muito interessante, que veio lá de Vacaria, o M57, que provocava podridão amarga, tanto em frutos que tinham sido previamente feridos ou não. Esses mesmos isolados, então, foram usados para inocular as plantas. E olhem que interessante. No Uruguai, já havia um isolado que tinha a capacidade de provocar algum sintoma na folha, que era o C29, lá, que nós encontramos. Mas a doença ainda não estava descrita, não se via no campo, mas tinha o potencial de provocar a mancha foliar de glomerela. Esse isolado aqui. Os demais não provocavam mancha foliar de glomerela. Todos esses vieram de frutos. Aquele isolado de Vacaria, de fruto, aqui, que provocava podridão amarga, ele também provocava a
mancha foliar de glomerela. Outros isolados não tinham essa capacidade. A maioria dos outros isolados provenientes de frutos não tinham a capacidade, eles, por alguma razão, parece que perderam a capacidade, aqueles provenientes de folha, de provocar a podridão amarga, certo? E vice-versa. Bom, com aquelas características morfológicas que eu mostrei antes, nós fizemos uma análise para saber se era possível encontrar a espécie. Não, é impossível. O máximo que nós conseguíamos encontrar era saber em qual complexo essas espécies estavam. Então, nós temos no Brasil 3 complexos: complexo acutato, complexo coletótrico gloesporioides e complexo boninense. E assim foram agrupadas todas essas espécies. Não se assustem com essa tabela. Isso aí foi feito também com base na literatura. Tem em vermelho o que tem no Brasil, a nossa contribuição. Essa lista é enorme. Em frutos, eu não conseguiria falar, decorar todas as espécies que estão relatadas em frutos. No Brasil são poucas. Novamente, a principal espécie, aí então, hoje, com base nos nossos estudos até esse momento, e nós continuamos essa coleta de isolados, é Coletótricum fruticula. Ó, essa aqui é o principal vilão, tanto causando podridão amarga, como a mancha foliar de glomerela. Existe Coletótrico carste no Brasil? Existe. Mas é uma espécie com pouca agressividade. Se dependesse dela, não teríamos problema com mancha foliar de glomerela. Nós ainda, depois, como nós aumentamos o número de isolados, e fizemos mais uma revisão interessante, que está, inclusive, no resumo dessa palestra, é essa tabela, que é o centro aí da minha fala. Vocês têm coletótrico. Que espécies no mundo causam mancha foliar de glomerela, que estão na literatura? A primeira pergunta é: como é que foram feitos esses trabalhos? Isolar de uma folha não significa necessariamente que é a causa. Não foi completado os postulados de Koch? Então, nós procuramos em cada trabalho ver se isso foi feito, como é que foi feito. Se foi feito o teste de patogenicidade ou não. Então, vocês veem aqui, ó, no coletótrico frutícola, tem comprovação, tem teste de patogenicidade, não tem dúvida, ele causa doença. Coletótrico enigma é uma espécie que ocorre lá na China. Lá ocorre o coletótrico frutícola e enigma. Coletótrico carste no Brasil. Nos Estados Unidos, é interessante que tem coletótrico fiorini. Coletótrico fiorini foi descrito mais na região de Nova York, na região norte, que é mais fria, bem mais fria do que na Carolina do Norte. Só que não tem nenhuma comprovação de patogenicidade. Eles encontraram associado às manchas, mas até hoje não conseguiram fazer com que plantas ficassem doentes quando inoculadas. Eu conversei com pesquisadores de lá e realmente é isso, não existe a comprovação. Coletótrico ninfe, que nós encontramos aqui, de frutos, e também isolamos de folha, não conseguimos, tentamos fazer inoculações com esses isolados, não provocam mancha foliar de glomerela. Em suma, então, o que existe mesmo de comprovação aí como principal agente, e com grande potencial de provocar danos, é coletótrico frutícola. Bom, estou quase chegando no fim aí. Com coletótrico frutícola, é só meu último slide aí, é um caso que foi uma estudante de TCC que fez lá o trabalho conosco. Na região de Fraiburgo, foram coletados de um pomar vários isolados, e foram identificados todos como coletótrico frutícola,
Em seguida, nós avaliamos a agressividade desses isolados. E descobrimos algo muito interessante nesse trabalho, é que havia uma diferença dentro de um pomar, isolados mais agressivos, muito agressivos. Olha o que provoca nessas plantas aqui, ó. Uma queima total das folhas, isolados pouco agressivos e mediamente. Como que se explica isso? Se eles fossem originados somente de conídeos, teriam que ser clones. Está ocorrendo geração de variabilidade. Isso aqui é um exemplo clássico de geração de variabilidade. Isso é assustador na realidade, porque a tendência é que esses isolados tenham maior sucesso no pomar. Eles vão infectar as plantas, vão produzir mais lesões, e esses indivíduos vão se tornar os predominantes com o passar das gerações. Bom, as conclusões já praticamente falei. Então, a principal espécie aí envolvida no Brasil, Coletótrico frutícola. Existe uma clara especialização fisiológica nos coletótricos, isolados especializados em frutos, outros em folha. A população brasileira de coletótrico frutícola exibe uma maior diversidade que a uruguaia, e surgiu independentemente daquela do país. E isolados de coletótrico frutícola podem variar em agressividade em um mesmo pomar. A nossa equipe, aí colegas aí nosso colega do Uruguai, eu, Sandra Alanis, também do Uruguai, professora, e esses dois aqui que são colocaram a mão na massa mesmo, que é Aline Velho e Matias Rockenbach, que foram doutorandos comigo lá. Seria isso, muito obrigado pela atenção. Obrigado. Pode ir com a mão, ele vai te chamar.